Vamos conhecer um pouco sobre a história do edifício Martinelli e seu fundador, o imigrante que sonhou subir aos céus. Em 1929, entre as ruas São Bento, São João e Líbero Badaró, no coração da cidade de São Paulo, nasce o imponente edifício Martinelli, que chamava a atenção não só pelo seu tamanho, era o prédio mais alto de São Paulo na época, mas também por todo o luxo e charme que o envolvia. O prédio, que apresenta traços de arquitetura francesa, foi idealizado pelo conde Giuseppe Martinelli, que lançou seu projeto com o intuito de romper com os padrões da época, transformando o edifício num marco para a cidade. A construção durou 5 anos. O Martinelli, o prédio levou o nome do seu idealizador, é um edifício que traz incrustado em sua história vários marcos. Para erguer o monumento, que marca a verticalização da cidade de São Paulo, o conde contratou o engenheiro arquiteto húngaro, William Fillinger, que usou, pela primeira vez, o concreto armado, um novo conceito na engenharia civil da época. Além disso, a maioria dos materiais usados durante as obras foi importada, como, por exemplo, o cimento, que veio da Suécia e da Noruega. Inicialmente, o prédio estava projetado para abrigar 14 andares, com a possibilidade de ir até o 18º andar. Todos olhavam a construção com enorme desconfiança. Muitos acreditavam que ele iria cair. Os boatos de que o prédio viria abaixo ganharam ainda mais força quando, durante as escavações, começou a minar água no subsolo. Foi preciso grande esforço dos técnicos e engenheiros para drenar a água e desviá-la do caminho do edifício. A construção chegou a ser embargada. Mas, usando materiais mais leves, o conde conseguiu o direito de construir mais 5 andares, mas ainda não estava satisfeito. Ele estava próximo de realizar o sonho de alcançar 30 andares, e assim o fez. A área total do prédio chegava então aos 50 mil metros quadrados, alcançando uma altura de 105,65 metros. Para provar que seu empreendimento não cairia, resolveu construir sua residência no alto do edifício. Em 1929, Giuseppe Martinelli mudou-se para o edifício com a família. Estava, enfim, vendo seu sonho realizado. Ele tinha grandes esperanças que os ricos da sociedade paulistana na época se encantassem com o projeto e mudassem para lá também. O primeiro morador do edifício foi Arturo Patrizzi, professor de dança, que, além de morar no prédio, também montou uma escola de danças, uma das mais concorridas na época. Inicialmente, o Martinelli era dividido em 3 partes. Na rua Líbero Badaró, era a parte residencial do edifício, voltada à ala rica da cidade. Na rua São Bento ficava a área comercial. Por fim, a entrada da São João abrigava o Hotel São Bento e os salões Verde e Mourisco, muito frequentado pela alta sociedade paulista da época. Foi também o Martinelli que abrigou o famoso Cine Rosário, outro ponto de encontro nas noites das sextas-feiras, e o mais luxuoso cinema da cidade de São Paulo até então. Foi inaugurado ao som da orquestra do maestro Gabriel Migliori, pelo prefeito Pires do Rio, em 2 de setembro de 1929, exibindo o filme O Pagão, estrelado por Ramon Navarro. Tudo caminhava para dar certo, até acontecer a quebra na Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi um duro golpe para o conde. Ele esperava que todos fossem morar lá. Mas com a crise, a ala rica da cidade perdeu dinheiro, e o comendador perdeu a chance de recuperar todo o dinheiro investido, afirma Carla Vigorito, proprietária do Café Martinelli e conhecedora da história do prédio. Porém, devido à enorme quantidade de dívidas feitas com o intuito de concluir o edifício e sem recursos para saldá-las, o conde teve como única solução vender seu sonho para o Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, mais conhecido por ICLI. Quando os italianos afundaram navios brasileiros na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro confiscou os bens italianos. Assim sendo, o Martinelli ficou sob administração federal, e logo em seguida, o edifício foi a leilão. Nessa época, o conde já tinha recuperado sua fortuna novamente e tentou reaver o prédio. Porém, o edifício foi vendido para Milton Pereira de Carvalho e Herbert Levy.
Logo depois, o prédio passou a ter 103 proprietários, tornando-se o primeiro edifício do Brasil a se transformar em condomínio. Maria Bonomi, neta do conde, revelou que ele não gostava de passar perto do prédio e sempre que vinha a São Paulo a negócios, pedia para seu motorista desviar do caminho do edifício. Hoje, cerca de 70% do prédio é público e os outros 30% são de propriedade particular. Vale lembrar que condôminos ilustres deixaram sua marca no edifício, como, por exemplo, o Partido Comunista, que mantinha sede no mesmo andar que o Partido Integralista. Logo depois, a UDN também instalou-se no edifício, que também era usado por escritores comunistas que faziam panfletos e os jogavam do alto do prédio. Associações esportivas como Palmeiras e Portuguesa, Instituto Médico Dante Alighieri, a Ordem dos Músicos, a Federação Paulista de Medicina e o Sindicato dos Alfaiates, entre outros, fizeram parte da história do Martinelli. O Martinelli teve seu momento de degradação durante tutela de 103 proprietários e acabou transformando-se aos poucos em cortiço, por ser uma opção barata de se morar no centro da capital. Os administradores não tinham controle do prédio. Muitas pessoas chegaram para morar no edifício, adaptando as estruturas existentes às suas necessidades, como, por exemplo, os tanques para lavar roupa serviam como pia, sanitários transformaram-se em cozinhas. O Hotel São Bento decaiu junto com o restante do prédio. Idealizado para ser um dos mais luxuosos e ter hóspedes do mais alto nível, era pouco utilizado e foi aos poucos sendo desativado. Daí em diante, o edifício ficou conhecido por várias histórias de assassinatos, prostituição e outras tragédias. Entrar no Martinelli significava entrar em um novo mundo. Tudo se encontrava no edifício. De igrejas a prostíbulos, bares, bilhares, danceterias e apartamentos. As famílias que habitavam o prédio tinham de conviver com o mau cheiro, iluminação clandestina e insuficiente, além, é claro, do medo dos bandidos que costumavam frequentar as dependências do condomínio. Entre as décadas de 1950 e 1970, o edifício Martinelli passou por depredação, teve casos de assassinatos, exploração sexual e tráfico de drogas, com relatos de fantasmas perambulando pelos andares mais altos e elevadores que funcionavam sem ativação durante a madrugada. Antes de entender as histórias de assombrações no edifício Martinelli, é importante contextualizar os relatos de atividades paranormais que cercam a região do Vale do Anhangabaú, onde o prédio se localiza em São Paulo. Uma das hipóteses para esses fenômenos remonta à colonização do Brasil, quando os tupis-guaranis habitavam a região. Os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega evangelizaram os indígenas e associaram, erroneamente, uma entidade chamada Anhangá, que se relacionava às florestas, a algo maléfico. Atribuíram essa ideia à divindade à crença de que ela agitaria e perturbaria as almas. No entanto, essa afirmação foi deturpada. Isso porque Anhangá não era um ser maléfico. Sua função era equilibrar, proteger e mediar as florestas. No entanto, essa não é a única hipótese sobre como surgiram as histórias mal-assombradas do edifício Martinelli. A própria construção do prédio carregou um clima tenso. Ocorreu em meio à disputa entre seu fundador, Giuseppe Martinelli, e os arquitetos do edifício à noite, no Rio de Janeiro, que possui 24 andares. Na época, os dois tentavam criar o arranha-céu mais alto da América Latina. Atualmente, esse título pertence ao México, com a Torre Obispado. Com um projeto inicial que previa 12 andares, a competição fez com que Giuseppe Martinelli acrescentasse pavimentos ao edifício Martinelli. Inaugurado em 1929 com 130 metros de altura, o empresário italiano pediu para os engenheiros construírem mais 18 pisos. Quando chegou ao 25º andar, Giuseppe Martinelli ainda construiu mais 5 pavimentos para ser sua casa particular. Tem uma mansão do empresário no topo do edifício. Com uma arquitetura eclética, misturando o barroco francês, italiano, o neoclássico e o gótico, Edson Cabral, antigo porteiro e atual pesquisador do edifício Martinelli,
Também contou que usaram sangue de boi na construção do prédio. O cimento vinha da Suécia e da Noruega na cor rosa. Chegando aqui, eles colocavam sangue de boi no material para dar uma tonalidade mais forte. O prédio é muito bem feito. Acredito que passará de 1000 anos. Após gastar muito dinheiro na construção, Giuseppe Martinelli vendeu o prédio para o governo italiano em 1933. O edifício voltou a ser propriedade brasileira só quando o país aderiu ao Grupo dos Aliados, composto pelos Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido, na Segunda Guerra Mundial, em 1943. É quando o edifício Martinelli começa a ficar largado, a ser invadido e a ter uma série de atividades criminosas lá dentro, como jogos, exploração sexual, tráfico de drogas. As degradações começaram na década de 1950. Na época, cerca de 3.000 pessoas moravam no imóvel irregularmente. O prédio passou por momentos difíceis mesmo. Foi do luxo ao lixo entre o final da década de 1950 até 9 de maio de 1975, quando a Prefeitura de São Paulo o interditou. O edifício era usado de maneira predatória. Quando limparam o local, encontraram cerca de 30 metros de lixo, que vinha do poço do elevador até o 7º andar, além de carro, motos, animais e até ossadas humanas. O prédio se tornou cenário de crimes e os relatos paranormais começaram. Um dos casos mais conhecidos de assassinato foi do jovem judeu Davilson Gelisek, que sumiu após entregar uma encomenda no Martinelli. O menino foi violentado em uma orgia e depois foi degolado, morto e jogado no poço do prédio. Essa não é a única história de assombração. Há boatos de um fantasma perambulando a partir do 20º andar do edifício Martinelli. Esse espectro seria de uma garota chamada Rosa, vista pela última vez entrando no prédio com um homem muito mais velho. Não dá para fazer juízo do que ela foi fazer lá, mas dizem que ela se prostituía. Isso não é certeza. Fato é que um segurança do terreno de um banco a viu sendo jogada do 2º andar e acharam os sapatos dela no 17º andar. Outra história é sobre os elevadores, que são antigos e só funcionam a partir de ativação interna com um ascensorista. Você entra no elevador, fecha ambas as portas e ele sobe. E numa ocasião, os elevadores começaram a andar sozinhos de madrugada. A outra lenda é sobre um zelador que pegou os elevadores até o 14º para apagar as luzes. Quando ele subiu para desligá-las, alguém falou: "Olha, eu estou trabalhando. Deixa a luz acesa." Ele foi ver quem estava trabalhando e não tinha ninguém. Era um fantasma fazendo serão. Quem acredita em fenômenos sobrenaturais e fantasmas entende que os espectros e as almas ficam presas aos seus locais de martírio físico. Isso seria para chamar atenção à sua existência, ou para tentar apontar quem são seus matadores e algozes, para tentar desfazer injustiças, ou por algum apego mundano, seja financeiro ou carnal. Já do ponto de vista de quem não acredita em fantasmas, a ideia é outra. Para esse grupo, o fenômeno sobrenatural é um instrumento para processar os traumas, como os assassinatos, ocorridos em um determinado lugar. É um jeito de demonstrar que aquela memória e ferida continua aberta a partir dessa fixação de um espectro que é, na verdade, o reflexo do trauma maior. Muitas vezes, ou quase sempre, ligada a esse tipo de trauma: assassinato, escravidão, violência contra a mulher, contra a criança. Atualmente, o edifício Martinelli espantou a fama de um local perigoso. Conta com mais de 3.000 funcionários e um fluxo diário de 5.000 pessoas por dia. São várias secretarias, de subprefeitura, de desenvolvimento urbano e licenciamento de habitação. Na parte de fora, temos o Sindicato dos Bancários, a Caixa Econômica Federal e 11 lojas ao redor.